Vamos começar essa sequência de vídeos do InDesign para formatação de TCCs de arquitetura e urbanismo. Aqui, quando a gente abre o software, eu estou trabalhando na versão 2024, já aparece essa interface. Então, eu tenho esse menu na lateral esquerda aqui, onde aparece novo arquivo, que a gente já vai utilizar para iniciar o nosso projeto. Aqui abrir para abrir algum arquivo já existente. A gente está na parte do início, também a Adobe disponibiliza essa parte de aprendizado, que é bem bacana, né? Tem vários tutoriais que nos ajudam, sugiro vocês darem uma olhada também. E aqui nessa parte central a gente tem formatos padrão, né, que a gente utiliza mais, então de A4 para iPad, para web e algumas outras pré-definições. Aqui algumas sugestões também tem a ver com aprendizado e toda a gestão da própria Adobe. A gente vem aqui, novo arquivo, e a gente já consegue visualizar o arquivo ali atrás, e aqui tem aqueles mesmos formatos anteriores a gente tem aqui. Então eu tenho personalizado, eu vou trabalhar direto com o padrão. Aqui eu já consigo algumas pré-definições, que à medida que eu vou clicando nelas, e a gente já vai visualizando ali atrás. Mas tem aqui o nome do arquivo, então pode colocar o nome de vocês, a largura, né, a unidade, né, em milímetros, centímetros, como vocês se acharem melhor dentro das unidades, ainda a orientação retrato, paisagem, eu vou deixar como retrato. Aqui a quantidade de páginas, a gente não sabe ainda, mesmo porque o arquivo que vem do Word, a gente sabe que muito provavelmente vai aumentar a quantidade de páginas. Eu vou colocar uma quantidade para a gente iniciar o projeto, para a gente ter algumas páginas mestras para trabalhar. Aqui, páginas opostas seria para formato de revista, ou seja, eu tenho a primeira página como a capa e a segunda e a terceira página elas são juntas, ou seja, eu abro, eu folheio a primeira página e eu tenho as folhas duplas. Isso também é bacana da gente trabalhar para imagens maiores, para ter um design, né, com mais possibilidades. Mas também não é obrigatório, a gente pode rever isso a qualquer momento. Esse início aqui é a quantidade, é a numeração das páginas, a gente não vai mexer nisso agora, porque a gente vai, depois isso a gente insere direto nas páginas. Aqui o que eu já tinha mudado, né, as colunas, então ele divide a margem que está aqui embaixo na quantidade de colunas, e aqui a mediatriz é a distância entre as colunas. Aí vai depender também do design que a gente quer. Eu vou deixar 3 colunas com uma distância um pouquinho maior entre elas. Aqui das margens, o, a gente, né, também pode seguir o padrão que a gente quiser, a partir do design, a partir do conceito que a gente tiver de publicação. Eu vou colocar aqui a esquerda, interna no caso. Se eu tirar, isso daqui é para que aí seja tudo proporcional. Então, quando eu mudo uma, muda todas automaticamente. Quando eu quebro a correntinha, isso é, é um tipo de símbolo que recorrentemente vai aparecer para a gente, para manter as coisas tudo proporcionais. Eu vou manter a interna com 20 milímetros, e as demais vou colocar um pouco menos. Isso também a gente pode mudar depois a qualquer momento. Aqui a sangria tem a ver com a impressão, principalmente em gráfica, que não é o nosso caso, né? A gente vai entregar tudo, vai formatar em PDF, mas tem a ver especificamente com
uma questão bastante técnica, que é do início da impressora, né, quando começa a sair a tinta, tem essa margem mínima para a gente começar a trabalhar. Eventualmente eu postei uma foto, uma imagem imediatamente na, no início da página, e aí eu tenho essa margem de segurança aqui, essa sangria, justamente para não sangrar mesmo. É a maneira que a gente utiliza o termo para não vazar a tinta para dentro da página. Então, se acontecer alguma coisa, vai acontecer justo nessa página. As fábricas normalmente pedem entre 13 e 5 milímetros. Eu vou deixar para ficar uma margem um pouquinho maior para a gente aqui, não é obrigatório. E aqui o espaçador também é como se fosse uma outra margem, que aí é para anotações, a gente dificilmente vai usar isso, é como se tivesse uma margem extra ainda para a gente trabalhar. Aqui eu vou deixar o 0 e vou criar. Aqui a interface bem característica dos softwares da Adobe. Eu já vou colocar aqui como se fosse modifica todo o workspace, né, da maneira que está configurado. Então tem várias pré-definições e eu costumo trabalhar nesses clássicos essenciais, que é das versões bem mais antigas, porque ele apresenta uma quantidade de elementos para eu trabalhar mais rapidamente, principalmente esses aqui de cima. Essa biblioteca não vou utilizar, para colocar para cá. E o que a gente tem aqui? À esquerda, então, para inserir os elementos, a gente vai trabalhar basicamente com texto. A gente vai inserir aqui, depois a gente vai ter vídeos específicos sobre isso. Uma coisa que a gente já pode colocar aqui texto reservado, é um texto, né, qualquer que ele insere para a gente só ter ideia do que a gente vai começar a trabalhar. A gente tem bastante para discutir em relação a essa caixa. E imagem, então a gente pode inserir arquivo, inserir. Eu posso inserir uma imagem aqui, só para mostrar para vocês rapidamente. E quando eu clico nesses elementos, ele já ativa esse menu de cima aqui, com as configurações desse elemento que eu acabei de clicar. Então, a caixa, o tipo de fonte e como é que eu trabalho. Quando eu clico aqui na imagem, ele também já dá essas pré-definições. Aqui em cima, os menus, né, de inserir os objetos, de modificar os objetos. A gente vai passar por alguns deles. Quando eu clico aqui as páginas... uma coisa que eu esqueci de falar, eu tenho todas as páginas, eu tinha inserido 10, estão todas elas aqui. Então, nesse formato, se eu clicar Alt e o scroll do mouse, eu dou zoom. Então, eu tenho aqui como se fosse a capa, e aqui as outras páginas. Se eu clico Ctrl, se eu estou numa página inteira aqui, com o Ctrl, eu deslizo sobre elas para formatos maiores, né, que eu tenho, que ocupa mais do que a página, eu consigo então deslizar na horizontal. Também não é o caso. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia de páginas mestras, as camadas e vínculos, a gente quase não vai ver nada disso. Então, a gente tem ainda o traçado, né, dos elementos que a gente for modificar, a cor desses elementos e as amostras. Fica mais direto o que a gente for trabalhar. Então, com o Alt, eu tenho essa visualização de todo o elemento. À medida que a gente for inserindo novas páginas, elas vão aparecer todas aqui.
todas aqui. Eu também não prefiro não deixar a régua. Quando eu clico Ctrl R, eu insiro e tiro a régua. Eu acho que fica mais limpo de trabalhar, mas é uma questão muito pessoal. Outro comando que a gente vai utilizar muito com o teclado é o W. Se eu só vir no teclado e apertar W, ele já vem com a página no formato de impressão. Aqui, sem o W, eu tenho todo o layout com o qual estou desenvolvendo. A gente vai, volta e meia, vem com o W para ver como que está ficando essa página para impressão. Então, de maneira geral, o que a gente vai ter de interface e de configurações